Para você ligado na programação do Abordo Notícias, meus queridos, presta atenção. Eu tenho falado aqui no nosso canal que eu tenho dois problemas. Eu tenho um problema com o Tarcísio, tá? Tarcísio pode ser um excelente governador, pode ter feito muito por São Paulo, já ter feito muito pelo Brasil como ministro de Bolsonaro, e outra, o Tarcísio, ele sempre se apresentou como um amigo do Bolsonaro. Todas as vezes que o Bolsonaro vem para São Paulo, o Bolsonaro fica hospedado na casa do Tarcísio, né, no palácio do governo em São Paulo. Também a gente sabe de uma amizade aí. Porém, eu sempre tive um problema com o Tarcísio, um pé atrás com o Tarcísio em relação a essa questão ideológica. O Tarcísio é de um partido de centro e para mim tem se comportado como alguém de centro. Desde quando a gente viu, né, acompanhou que o Bolsonaro ficou inelegível lá pelo Tribunal Superior Eleitoral e agora com esse risco, né, do STF condenar Jair Messias Bolsonaro, a direita sempre busca uma espécie de sucessor do Bolsonaro, quem o Bolsonaro vai indicar. Ainda sobre esse ponto, tá muito cedo, tá longe ainda. O Lula, faltando um dia para iniciar a campanha, preso, ele se dizia candidato e ele só não foi porque a justiça não deixou. E faltando um dia para tudo começar, ele indicou o Haddad. Então não tem que ficar fazendo pressão para Bolsonaro indicar alguém agora, tá bem? Só que, meus queridos, o meu problema com o Tarcísio, nunca vi Tarcísio defender anistia e nunca vi Tarcísio defender Alexandre de Moraes. Eu não tô falando de um dia ir lá na Paulista e fazer um discursozinho, não, tô falando de defender mesmo, de ir pras redes sociais, de virar um cara combatente, tá? O Tarcísio, ele sempre se apresentou como um cara ponderado, digamos assim. Só que depois que vazaram aquelas mensagens da Polícia Federal, eu descobri que esse cara ponderado tinha a bênção do Bolsonaro para ser desse jeito. É o que faz o elo entre Bolsonaro, entre o PL e o Supremo Tribunal Federal. Então, se é um cara que dá tapa na mesa, que quebra a mesa, quebra a banca, não vai conseguir fazer uma interlocução, tá? Então, até quando vazaram aquelas mensagens, eu passei a entender que esse lado do Tarcísio, meio centradão assim, meio ponderado, né, meio equilibrado, digamos assim, faz parte aí de uma espécie, não quero ser pejorativo, mas uma espécie de acordo com o próprio Bolsonaro. Foi o que mostrou lá as imagens que vazaram, as mensagens. Porém, meus queridos, o Tarcísio, vendo que o julgamento do Bolsonaro está aí, foi pra cima. O cara foi pra Brasília, ele pressionou o Hugo Mota, ele está pressionando o Hugo Mota, pressionou o dono do partido dele, o presidente, e eles estão pressionando o Hugo Mota. E agora, eu até falei pra vocês, beleza, ele tá defendendo a anistia. E ir pra cima do ministro Alexandre de Moraes, ele acabou de fazer isso no discurso na Avenida Paulista, e eu quero destacar pra você aqui, nesse momento, você que está me acompanhando agora, digita 05. Chegou agora, comenta 05 e vai dando a sua opinião sobre o que eu vou falando aqui. Vai dando a sua opinião, tá bem? Só que eu quero dizer para você aqui que ninguém está falando que Tarcísio é o candidato. Ele continua dizendo que é candidato ao governo de São Paulo. Bolsonaro continua dizendo que é candidato à presidência. Até porque se o Tarcísio vai para Brasília, defende a anistia, o Bolsonaro será anistiado também. E nessa situação, o Bolsonaro continua inelegível lá pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas aquilo pode cair com uma nova composição do Tribunal Superior Eleitoral, que vai ter Cássio Nunes Marques como presidente e o vice André Marques. André Marques, não, como é o nome, gente?
André, me perdoe, o ministro André, tá bom? Que agora me fugiu aqui. O ministro André como vice-presidente. E cá entre nós, reunião com embaixadores, subir num caminhão no 7 de setembro para tornar Bolsonaro inelegível, isso é fraco, tá? Isso é fraco. Então o Tarcísio, ele foi para cima do ministro Alexandre de Moraes. Reportagem do portal Metrópolis. Manifestantes que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL e defendem a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro ocuparam quarteirões da Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde desse domingo, dia 7/9, ou 7 de setembro, no quarto protesto bolsonarista realizado somente neste ano na capital paulista. Com o slogan Reaja Brasil, esta é a primeira manifestação desde a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro e marca o protagonismo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na articulação política pela anistia no Congresso Nacional. Cotado para compor uma chapa presidencial, Tarcísio e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foram os mais aguardados na Avenida Paulista. Muitos manifestantes estão vestidos com camisas verde e amarelo. Deixa eu ver aqui, tá bem? Vamos aqui adiante, tá bem? Vamos aqui. O alvo como principal, como de costume, Alexandre de Moraes. Tarcísio chamou, essa parte da matéria que eu quero dar um destaque especial para você. Tarcísio chama Moraes de tirano e pressiona Hugo Mota por anistia ampla. Em um dos discursos mais aguardado, o governador Tarcísio de Freitas criticou duramente o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus, deu uma desafinada aqui, por tentativa de golpe no STF. Pressionou o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar o projeto de lei de uma anistia ampla aos envolvidos no 8 de janeiro e disse que o único candidato da direita é Jair Messias Bolsonaro. Qual o recado que vocês querem dar para Hugo Mota hoje? Perguntou Tarcísio ao público. Presidente da casa nenhum pode conter a vontade da maioria do plenário. Então, Hugo Mota, paute a anistia. Deixe a casa decidir. Tenho certeza que ele vai fazer isso, disse Tarcísio, que assumiu a articulação pela anistia nas últimas semanas. No palanque, criticou a delação do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e pela primeira vez, presta atenção aqui, chamou o ministro Alexandre de Moraes de tirano. Por que você está gritando isso, fora Moraes? Talvez porque ninguém aguenta mais a tirania do ministro Moraes. Eu preparei aqui o vídeo, tá, desses dois momentos. Um, onde o Tarcísio cobra o Hugo Mota e, segundo ele, o Hugo Mota vai pautar a anistia. E o outro momento em que ele chama o ministro Alexandre de Moraes de tirano. Como eu disse para você, eu nunca vi o Tarcísio tomar esta atitude. E foi, tá bem, um ato que ninguém estava esperando. Eu estava lá e confesso para vocês que eu fiquei impressionado com o Tarcísio, tá? Só para lembrar você, toda essa articulação de Tarcísio, ela foi programada com Jair Messias Bolsonaro, tá? Antes de você falar qualquer coisa, antes de você colocar qualquer apelido no Tarcísio, preste atenção, ele está agindo com o comando de Jair Messias Bolsonaro, tá? Preste atenção, vamos ouvi-lo. Presidente de casa nenhum pode conter
a vontade da maioria do plenário. Pode ter a vontade de mais de 350 parlamentares. Então, Hugo, paute a anistia, deixa a casa decidir. E eu tenho certeza que ele vai fazer isso, porque trazer a anistia para a pauta é trazer a justiça, é resgatar o país. Não podemos nos afastar do império da lei. Eu vou citar aqui uma fala de um magistrado do Supremo Tribunal Federal, uma fala recente, que faz todo sentido. Ele diz: na Constituição se fala em independência e harmonia entre os poderes, o que demanda um equilíbrio institucional e instituições justas, responsáveis com a sociedade e com o bem comum. No Estado, devemos ter o império das leis. A lei e a racionalidade devem funcionar como fator de estabilidade. O Estado de Direito fortalecido demanda a autocontenção do judiciário. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito e não pelo medo. Quem disse isso foi o ministro André Mendonça. O bom juiz deve ser reconhecido pelo respeito, não pelo medo. Deve ser reconhecido pela aplicação correta das leis. Uau, meus queridos, ele já chapuletou ali o Hugo Mota, o Alcolumbre, e já entrou com peso ali para cima do ministro, né? Você viu que foi ali já um preparatório para entrar com os dois pés no peito de Alexandre de Moraes. Como eu estou dizendo para você, é a primeira vez que eu ouço o Tarcísio de Freitas adotar esse discurso. Chega do abuso! Chega! Eu tenho certeza que novos tempos virão. Eu tenho certeza que nós vamos celebrar de novo aqui com um líder que vai estar solto, que a justiça vai se restabelecer. Eu tenho certeza que a gente vai ver a Débora solta. Eu tenho certeza que a gente vai fazer justiça para o Bolsonaro. Eu tenho certeza que a gente vai ver o Bolsonaro disputando a eleição. Eu tenho certeza que os presos políticos vão ser libertos. Porque o bem vai vencer o mal. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Uau! Ditador? Não há mal que dure Caramba. para sempre. E o bem sempre vence o mal. Rapaz. Vai devagar, Tarcísio. O bem sempre vai vencer o mal. Vai devagar, menino. Porque ninguém aguente mais. Olha isso. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Ninguém aguenta mais Fala. a tirania Ó, de um ministro como Moraes. o quê? Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Ah, meu Deus do céu! O homem que até aqui era ponderado, o homem que até aqui era, né, da direita limpinha, que não xingava os outros, que não dava tapa na mesa, que não quebrava a banca. Parece que até aqui essa estratégia não funcionou, não é, Tarcísio? Parece que até aqui não funcionou ser o bom moço. Nesse vídeo, ele chamou de ditador, ele chamou de tirano e ainda deu nome. Caracas, meu. Eu vou deixar uma pergunta e você vai comentar 15 e vai responder a minha pergunta. Vou tentar formular da melhor maneira possível. Na sua opinião, Tarcísio entrou na guerra para salvar Bolsonaro ou entrou para fazer o nome para 2026? Eu preciso relatar algumas coisas antes. Toda essa articulação que ele está fazendo tem o apoio e o pedido de Jair Messias Bolsonaro. Ele
quando era um homem ponderado, porque a partir de agora ele não é visto como homem ponderado mais. Quando ele era um homem ponderado, ele também tinha a bênção de Bolsonaro. A gente viu isso naquelas conversas que vazaram, porque segundo as conversas, Bolsonaro mantinha o Tarcísio numa espécie de intermediador entre ele e o STF. Na sua opinião, tudo que o Tarcísio fez até agora, foi estratégia com Bolsonaro? Homem ponderado, depois um homem mais agressivo. E a minha pergunta é, ele está realmente a fim de defender Bolsonaro ou está a fim de fazer o nome para 2026, se assumindo como uma pessoa de direita ou levantando as pautas da direita? Porque o que o Tarcísio acabou de fazer é aquilo que eu e você gostaríamos que ele tivesse feito isso há pelo menos 2 anos atrás. Você não ouviu errado não, o homem simplesmente assumiu a bandeira da anistia, assumiu também a bandeira de criticar, de falar do ministro e daquilo que nós estamos vivendo aqui no nosso Brasil brasileiro. E você pensa que não teve resposta? Teve! Você pensa que não teve já desdobramentos, que não teve... Ai, me fugiu a palavra. Enfim, teve já aqui, ó. Gilmar Mendes responde a Tarcísio e diz: não existe ditadura da toga. O ministro do Supremo declarou que não existem ministros agindo como tiranos no país. E afirmou que o Supremo tem cumprido o seu papel como guardião da Constituição. Gilmar Mendes se levantou contrapondo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O ministro fez a publicação em resposta ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sem citá-lo, em ato na Avenida Paulista. Tarcísio afirmou que ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Uau, meus queridos. A publicação, a reação de Gilmar Mendes no dia da independência. É oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toga, tampouco ministros agindo como tiranos. Escreveu o decano do STF no X. O STF tem cumprido o seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. O ministro acrescentou que o Brasil não aguenta mais as sucessivas tentativas de golpe. A mesma conversa da esquerda, não é? A mesma conversa da esquerda. Ô Gilmar, a gente não pode atacar vocês, não pode ofender. Chamar vocês de petista ofende? Ofende? Porque, é o mesmo discurso. É o mesmo discurso. É o mesmo discurso. Mas vamos pra frente, porque atrás vem gente. O Nicolas chama Pacheco e Alcolumbre de covardes. O deputado criticou os 2 parlamentares ao discursar durante a manifestação de 7 de setembro em Belo Horizonte. Ele
criticou a aliança do senador Rodrigo Pacheco com o governo Lula e cobrou do senador Davi Alcolumbre a decisão de não pautar o projeto que anistia os presos e condenados pelo atos do 8 de janeiro. Os dois senadores são, respectivamente, ex-presidente e atual presidente do Senado. Nicolas também criticou ambos ao discursar durante manifestação de 7 de setembro em Belo Horizonte. O deputado pediu a volta do ex-presidente Bolsonaro e defendeu o impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Alô, Davi Alcolumbre! Alô, Hugo Mota! Tá aí o nosso querido Nicolas Ferreira botando pra quebrar. Ele também pediu a volta de Jair Messias Bolsonaro. Os atos que aconteceram nesse domingo, dia 7 de setembro, a direita está de parabéns. Organização, o público, os que amam Jair Messias Bolsonaro, compareceram em massa. E agora, prepara o seu like. Você vai dar o like e vai comentar agora 22. Você não ouviu errado, não. Aproveita a cara bonita do Bolsonaro aparecendo aí. Comenta 22. Comenta 22. Agora, meus queridos. Comenta 22. Se você quer Bolsonaro livre. Se você quer a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Você comenta 22. 22. Vai comentando 22. Enquanto eu vou trazendo essa matéria para você aqui no Abordo Notícias. Presta atenção. Pastor Silas Malafaia. Moraes promove perseguição política e religiosa. É a denúncia do Malafaia. Pastor criticou a apreensão de cadernos bíblicos pela Polícia Federal. Rapaz do céu, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e afirmou nesse domingo, dia 7, e é vítima de perseguição política e religiosa por parte do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Durante o discurso da manifestação Reaja Brasil, na Avenida Paulista, Malafaia relatou a apreensão de seu passaporte e também de 3 cadernos de anotações, além de criticar os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também defender a concessão de anistia. Segundo o pastor, há 4 anos ele denuncia o que chama de crimes do ditador de toga. Os ministros do STF foram constituídos para zelar e fazer cumprir a Constituição. Tenho mostrado que Alexandre de Moraes tem rasgado sucessivamente a Constituição. Malafaia citou como exemplo o inquérito das fake news há 6 anos, que ele comanda um inquérito imoral e ilegal, e afirmou que esse inquérito é imoral e ilegal porque não tem a participação do Ministério Público. O artigo 129 da Constituição diz que o Ministério Público é o senhor da ação penal. Para ele, a partir desse processo, Moraes constituiu o crime de opinião no Brasil. Parabéns ao pastor Silas Malafaia, organizador desse evento, pedindo Reaja Brasil, pedindo por Bolsonaro livre, anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Vou trazer, tá bem, um momento aqui explosivo do pastor Silas Malafaia, tá? Presta atenção nesse momento aqui do discurso, isso daqui me chamou bastante a atenção. Vamos ouvi-lo, presta atenção nisso daqui. Agora tem uma outra notícia, Alexandre de Moraes. Vaza que os vídeos que eu publico, eu mando para 4 ministros do STF. No
telefone direto deles. Vaza! Vaza que os ministros estão recebendo os meus vídeos, estão em conluio comigo, prevaricaram. Claro que não! E Alexandre de Moraes diz que tem fortes indícios que eu estou acomodado com autoridades americanas. Eu não falo inglês e não conheço uma autoridade americana. Agora tem uma outra... Ai, meus queridos, que vídeos são esses? Segundo ele manda os vídeos dele para 4 ministros. E é engraçado, né? Que esse tipo de conversa a Polícia Federal não vaza. Nossa, o pastor mantém diálogo aqui, ó, com 4 ministros do STF. Isso a Polícia Federal não vaza. Não é engraçado isso? Não é? É engraçado? Mas tá. Uma pessoa que botou pra quebrar na Avenida Paulista, claro. A nossa querida Michelinda. A Michele Bolsonaro. 7 de setembro. Michele Bolsonaro critica a ditadura judicial no Brasil. A ex-primeira-dama afirma que o ex-presidente está amordaçado dentro de casa. Ela foi explosiva, ela foi emocionada. A Michele fez um discurso que eu vou falar um negócio para você. Se você não viu, eu vou te mostrar o exato momento em que a Michele foi aos prantos, emocionalmente falando. A Michele está muito abalada. Presta atenção. Eu não queria estar chorando, mas está pesado demais. Está muito pesado. É muita maldade que eles estão fazendo com a gente. Mas eu agradeço a Deus. Eu não queria estar chorando. Muito bem, uma mulher de fé que agradece a Deus em meio à tempestade. Parabéns, Michele, que Deus abençoe você. Você que está se chegando agora, não se esqueça do like e comenta 28. Nós temos ainda muito a tratar nesse programa. Nós temos muito a dizer aqui para você, tá? Vai se achegando, metendo o dedo no like, vai se achegando, fortalecendo o nosso programa, as reações daquilo que aconteceu na Avenida Paulista e algumas notícias aí que tomaram o Brasil e o mundo aqui no nosso programa No Abordo Notícias. A Vaza Toga. Senado vai enviar denúncias de Eduardo Talhaferro contra Alexandre de Moraes aos Estados Unidos. Está prevista para a próxima terça-feira, dia 9, uma nova reunião dos senadores do colegiado. Você não ouviu errado não, tá bem? Tá na tela aqui do Abordo, você está acompanhando aqui comigo. Nós vamos reagir à informação da revista Oeste aqui no nosso programa. Pessoal, se der, tá bem? Se não for ficar pesado, para cada um de vocês abençoarem, ajudarem aqui o nosso canal, tá bem? Tem um Pix aí de qualquer valor para você ajudar o Abordo Notícias. Qualquer valor mesmo, tá bem? Então dá essa moral aqui pra gente, por favor. Documentos entregues pelo perito Eduardo Talhaferro servirão de base para um relatório da Comissão de Segurança Pública do Senado, que pretende enviar as informações ao governo dos Estados Unidos. O material reúne denúncias que envolvem o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Está prevista para a próxima terça-feira, dia 9, uma nova reunião dos senadores do colegiado para a apresentação do relatório final. O documento será enviado também ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral, à Procuradoria-Geral da República,
ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, já havia antecipado que faria chegar as denúncias ao gabinete do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As provas apresentadas por Taliaferro dizem respeito a uma fraude processual atribuída ao magistrado no contexto de operações que envolvem empresários ligados ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A decisão de compartilhar o relatório com autoridades norte-americanas segue requerimento aprovado depois da audiência com o ex-chefe da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Taliaferro, realizada na terça-feira, dia 2. O governo dos Estados Unidos já havia incluído Moraes em uma lista de sanções da Lei Magnitsky, que restringe acesso a bens e serviços, movimentações financeiras por violação dos direitos humanos. O Tesouro dos Estados Unidos investiga relações de Moraes e familiares para evitar tentativas de burlar sanções. As informações detalhadas por Taliaferro podem ampliar o alcance das restrições, inclusive envolver antigos auxiliares do ministro e também procurador-geral. Os Estados Unidos vai receber um relatório bomba do Senado Federal contra o ministro Alexandre de Moraes. Porém, meus queridos, olha só, o governo de Donald Trump já está acompanhando a nova denúncia sobre Moraes. Olha o que dizem aqui: estamos cientes. Integrantes da equipe de Donald Trump acompanham as novas denúncias de Eduardo Taliaferro, ex-assessor do ministro, apresentadas à Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Em contato com uma coluna nesta sexta-feira, dia 5/9, um representante do governo dos Estados Unidos afirmou: estamos cientes das alegações apresentadas pelo Eduardo Taliaferro durante a audiência pública no Senado brasileiro. Esta matéria foi publicada pelo portal Metrópolis e republicada pelo jornalista nosso querido Paulo Figueiredo. Então, eles já estão cientes, mas há a entrega de um relatório completo sobre as denúncias de Eduardo Taliaferro. O 7 de setembro, portanto, ontem, tomou o Brasil, pegou o Brasil mesmo de jeito. E o conselheiro de Trump chamou Moraes de ditador e convocou os brasileiros aí para estarem às ruas no 7 de setembro. Ele é fundador da rede social Getter e reagiu a discurso do ministro do STF durante o julgamento de Jair Messias Bolsonaro. Essa semana reinicia o julgamento de Bolsonaro e de outras pessoas também envolvidas. E, meus queridos, há uma grande expectativa aí de que os Estados Unidos vêm com tudo, enfiando Lei Magnitsky para cima de todo mundo. Jason Miller, principal conselheiro da campanha presidencial de Donald Trump, em 2024, utilizou suas redes sociais para criticar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e também convocou apoiadores para participarem das manifestações que aconteceram nesse domingo, dia 7 de setembro, em diversas cidades brasileiras. Só fazendo um adendo, foram mais de 100 cidades, tá bem? Em publicação feita em seu perfil no X, no sábado, Jason Miller afirmou que no aniversário de independência do Brasil, o mundo perceberá que o país está mais uma vez sob um regime ditatorial liderado por Alexandre de Moraes. Ele complementou: o mundo está observando. O conselheiro publicou ainda imagens que aparecem em meio a apoiadores de Jair Bolsonaro em atos. Em uma das fotos,
ele aparece vestindo um boné da rede social Getter, da qual é fundador. A mensagem também foi acompanhada das hashtags Free Bolsonaro ou Bolsonaro Livre em tradução livre. Jason Miller explodindo mais uma vez contra o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Ainda sobre os Estados Unidos, eu quero lembrar você que na semana passada saiu mais um vídeo do Trump, né? Mais um vídeo do Trump. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? Só uma pincelada, do mesmo jeito que eu vou dar uma pincelada agora, onde o Trump dizendo que o Brasil vai de mal a pior. Amamos o povo brasileiro, mas estamos chateados com o governo brasileiro, que tomou um rumo à esquerda, uma mudança radical, foi o que disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Advogado da Rumble faz alerta sobre ordem de Moraes contra cidadã dos Estados Unidos. Para Martim de Luca, a medida ameaça a liberdade de expressão nos Estados Unidos da América. Agora cutucou o Satanás com vara curta. Martim de Luca, representante da Trump Media e da Rumble no Brasil, questionou uma ordem de prisão emitida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra uma brasileira que vive nos Estados Unidos e possui cidadania norte-americana. De Luca compartilhou uma publicação em que Flávia Magalhães expõe o mandado de prisão expedido contra ela por causa de postagens no X com críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro Alexandre de Moraes. O pedido de prisão é do dia 8 de fevereiro de 2024, mesma data em que Moraes manda prender Felipe Martins, ex-assessor especial do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávia tornou pública a ordem no X na sexta-feira, dia 5. Na publicação, Flávia marcou os perfis oficiais da presidência dos Estados Unidos e do secretário de Estado, Marco Rubio. No mandado, Moraes cita as duas versões do nome Flávia, a versão brasileira, Flávia Cordeiro Magalhães, e a versão alterada depois de obtenção da cidadania norte-americana, Flávia Magalhães Soares. De acordo com o advogado, se o governo Trump não reagir a esse tipo de medida imposta pelo ministro, qualquer usuário dos Estados Unidos poderia estar em uma postagem de distância de ter um mandado de prisão internacional emitido contra ele. Este é um juiz da Suprema Corte de uma grande democracia emitindo um mandado de prisão internacional por discurso feito sob a proteção da Constituição dos Estados Unidos da América, é o que destaca Martim de Luca. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se você sai do Brasil, se você vai para a América e de lá você passa a fazer denúncias, críticas ao governo brasileiro, automaticamente você já está debaixo da Constituição americana. Pelo menos foi assim as falas do Martim de Luca. Por quê? Você imagina que sai alguém da Venezuela, alguém de Cuba, alguém da Nicarágua, pá, corre para os Estados Unidos. E de lá começam a fazer denúncias. Segundo o Martim de Luca, ninguém, absolutamente ninguém, pode excluir publicação dessa pessoa ou emitir mandados de prisão. No caso dela, ela é uma cidadã americana. Vive nos Estados Unidos, é brasileira, naturalizada americana. E segundo Martim de Luca, isso está errado. E que o governo dos Estados Unidos
precisa tomar uma providência. Senão, isso pode se estender a outras pessoas. Tá bem? Eu estive na Avenida Paulista em um discurso que me chamou bastante a atenção sobre Bolsonaro. Esse daqui, ó. Valdemar diz que Bolsonaro é candidato. Não existe plano B. Valdemar trata Bolsonaro como candidato apesar da inelegibilidade e do julgamento do STF que pode condenar o ex-presidente a mais de 40 anos de prisão. É o que destaca aí o Poder 360. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu relembrar você. Lula foi candidato em 2018 até o último dia. Depois, ele lançou Depois ele lançou o Fernando Haddad. Não existe plano B. Nós queremos Bolsonaro, concordo com o presidente do PL, o nosso partido, nosso querido Valdemar da Costa Neto. Não existe plano B. É Jair Messias Bolsonaro. Não existe anistia de pessoas. Se vamos aprovar a anistia é para crimes. Fábio, Bolsonaro e ninguém cometeu crime, ok. Mas falando tecnicamente, para você entender, a anistia é para crimes. Ou você anistia o crime A, o crime B, e quem cometeu aqueles crimes estão anistiados. Não existe esse negócio de anistia para uns e para Bolsonaro não. Nós queremos anistia ampla, geral e irrestrita. E mais uma vez eu vou lembrar vocês, com a mudança da composição do Tribunal Superior Eleitoral, com Bolsonaro sendo anistiado, ele pode pedir uma revisão daquela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que será julgado por outros ministros. Tá, então, parabéns ao Valdemar pelo posicionamento, espero que se mantenha assim, viu, Valdemar? Eu vou falar um negócio pra você, tem hora também que o presida dá umas capotadas que eu vou te falar, viu? Dá umas capotadas, beleza? Mas eu quero que você preste atenção aqui, ó. Malafaia criticou quem tenta assumir o lugar de Jair Messias Bolsonaro. Nessa montagem do Metrópolis, eles pegaram a reação do Tarcísio. Não estou dizendo que o Tarcísio, tá bem, é essa pessoa. Mas o Metrópolis colocou os dois aí um do lado do outro. Pegou a reação do exato momento do Tarcísio de Freitas. Presta atenção. Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Fecharam no Tarcísio. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro, que não tem moral, aí sai de lá dizendo, olha, Bolsonaro falou pra mim, a esposa dele tá aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Eu sou um cara que elogia e critico. Tá aqui o Tarcísio, é meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado. Já fiz. Ele sabe. Mas agora, esse cara está sendo um leão em favor da anistia. Eu critico e elogio. Nenhum filho de Bolsonaro, nem ninguém da direita tem que dizer, se Bolsonaro não for candidato, eu estou aqui. Isso é imaturidade política.
E rapaz! Ai, minha gente. Tá certo o Malafaia. Tem que botar pra quebrar mesmo, viu, Malafaia? É isso aí, Malafaia, tá? Tem que botar pra quebrar, tá bem? Ali ele bateu em todo mundo, não adianta ficar com conversa, não. Ali ele pegou de mamana caducando e a porrada foi firme, beleza? A porrada foi firme, tá? Senador Flávio Bolsonaro, ele reafirmou que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão entregar a cabeça de Moraes. O quê? Exatamente, você não ouviu errado. Será que eles vão fazer isso? Vamos lá. Reagindo à reportagem do Portal Metrópolis, ao vivo aqui no nosso canal. Senador, essa questão da anistia, como que o senhor vê a possibilidade de a anistia ser pautada no Senado? Olha, eu acho que a cada dia que passa a anistia está mais consolidada e não existe uma anistia que não esteja Bolsonaro, até porque você não anistia pessoas, você anistia fatos. Não tem como você anistiar a Débora do Batom, por exemplo, e não anistiar o Jair Bolsonaro, até porque a farsa é tão descarada que eles são acusados dos mesmos crimes. E a gente percebe que esse movimento popular tem impulsionado a anistia na Câmara e também vai impulsionar no Senado. Tenho certeza que assim que esse projeto chegar no Senado Federal, o presidente Davi não vai querer ser uma barreira para impedir que um projeto que tem o apoio popular, um projeto que nós combinamos com ele quando apoiamos ele à presidência do Senado, nós pedimos que fosse pautado esse projeto. Eu tenho certeza que ele tem palavra e a gente vai poder apreciar muito em breve esse projeto de lei da anistia, até para a gente virar essa página do Brasil e voltar a focar nos problemas que estão assolando tanto a nossa população. Mas a previsão que circula nos bastidores é que o senador, o presidente Davi Alcolumbre, apoia uma anistia que não inclui o ex-presidente. O senhor já conversou com ele? Existe essa possibilidade dele repensar, dele incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu vi na imprensa, eu não consegui falar com ele ainda, mas não existe essa coisa de anistia meia-bomba. Ainda mais que eu percebo que há uma pressão especial do ministro Alexandre de Moraes sobre o Davi Alcolumbre, como se fosse normal essa espécie de interferência do Supremo no Senado Federal ou no Poder Legislativo como um todo. A anistia está na Constituição, é muito clara. Só não pode haver anistia para 4 situações: terrorismo, tráfico de drogas, tortura e crimes hediondos. E por mais que todos saibam que essas acusações de atentado contra o Estado Democrático de Direito sejam infundadas, esses crimes que eles estão sendo acusados, não há uma vedação constitucional para que haja uma anistia sobre isso. Então é mentira que não pode haver anistia sobre esse tema e é mentira que não possa haver anistia para casos que ainda não foram julgados. Porque em 1979, todos vão se lembrar, eram aqueles que estavam fora do Brasil e retornaram por causa da anistia de 79, não tinham condenações contra eles, eram recebidos com festa aqui nos aeroportos por todo o Brasil. Então, não é porque é com o Bolsonaro que vão querer mudar a regra do jogo de novo, sempre mudando a regra para que prejudique-se o Bolsonaro. A gente não vai admitir dessa vez, a anistia tem que ser ampla, geral, restrita e imediata. E para fechar, o julgamento da suposta trama golpista começou na semana passada, continua nessa próxima semana. Qual a expectativa para essa próxima semana de julgamento? A trama golpista que está em curso é esse pseudo-julgamento. Essa é a verdadeira trama golpista. Porque todo mundo sabe que essa tentativa de golpe era um crime impossível. Então vamos só cantar o Nacional aqui. Obrigada. Muito bem, pessoal. Parabéns, senador Flávio Bolsonaro, botando pra quebrar, meus queridos. Agora é a hora. Tá bem? Agora é a hora. Eu sei que você vai falar, Fábio, o povo está sofrendo. O povo sofreu até aqui. Mas, meus queridos, agora é a hora. A oposição, ela ganhou 2 partidos, tá? Agora é a hora desses deputados botarem para quebrar. Senado Federal também. A oposição acabou de ganhar, Partido
Partido Progressista, o PP, e também União Brasil. Eu não estou falando que esses partidos são de direita, gente, entendam. Eles se tornaram oposição ao governo Lula, tá? Obviamente você tem algumas pessoas de direita, de centro-direita, nesses partidos, ok? Chegou até aqui, comenta 50. Comenta 50. Pessoal, ajude o Aborda Notícias, tem esse Pix aqui, ó, debaixo do microfone, para você contribuir, para você ajudar, para você fortalecer aqui o nosso canal. Qualquer valor será muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Ajuda, por favor, aqui, dê uma moral especial aqui para o nosso canal. Beleza? Presta atenção nessa informação. Manifestação da esquerda, grito dos excluídos, fracassa em Brasília. Ai, égua! Terra estranha, gente esquisita, meus queridos. Presta atenção, a manifestação organizada por parte da esquerda e centrais sindicais fracassou na tentativa de reunir uma multidão em Brasília nesse dia 7. O ato atraiu algumas dezenas de pessoas com bandeiras e camisetas vermelhas a menos de 2 quilômetros da manifestação Reaja Brasil da direita e de onde também acontecia o desfile militar do Dia da Independência. Os manifestantes de esquerda usaram principalmente o mote da defesa da soberania brasileira contra as sanções do presidente americano Donald Trump para protestar. Alô, Trump! Dá um zoom aí, meu amor! Ô, Trump, sabe a pincinha assim, ó? Assim, sabe? Quando a gente faz assim no celular? Dá um zoom aí, Trump. Olha os meninos que estão manifestando contra você aqui no Brasil. Tá bom? Eu vou ajudar. Olha aí, dá um zoom. Dá um zoom, meu amor. Olha isso aqui, meus queridos. Isso é Brasília. Não é, presta atenção. Isso aqui não é o evento Reaja Brasil da direita. Não é. Isso daqui não é o desfile do 7 de setembro. Tá bem? Não é. Tá? Era uma manifestação da esquerda, do mesmo jeito que teve em São Paulo ontem, e foi uma merda. Ai, não pode falar isso, Fábio. Falei. Foi uma verdadeira merda. Tá? Enquanto o evento do Lula também foi um fracasso, o evento em São Paulo, manifestação convocada por Guilherme Boulos, também foi ruim pra caramba na Praça da República, e em Brasília foi um lixo de manifestação da esquerda. Parabéns aos envolvidos. 7 de setembro. Barroso e Alcolumbre não participam de ato. É o ato do Lula. Não é daquela manifestação bichenta ali, não. É do evento que foi gasto uma grana. E você sabe do bolso de quem que saiu, né? Pra falar ali com a meia dúzia de gente. Barroso e Alcolumbre não participaram de ato. O único chefe de poder que esteve presente na manifestação é Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Isso tem uma cara que ia mesmo, né? A boquinha dele. Isso tem uma cara que... Não, mas eu vou. O Lula vai estar lá, o papai vai estar lá. Eu vou, né? Isso tem uma cara de que iria mesmo. Só que presta atenção aqui, meus queridos. Vou deixar aqui. Tem outra informação aqui pra você. Tá bem? Ó. Nenhum dos ministros da Suprema Corte estiveram presentes no desfile de 7 de setembro, é o que está destacando a reportagem da CNN. Em contraste com o ano anterior, quando vários ministros estiveram presentes, nenhum integrante da corte participou das celebrações na esplanada dos ministérios. Chuchu, beleza, já era, né? Aqui, ó. Olha como esse povo tá com moral, hein? Presta atenção. Os Estados Unidos estudam impor restrições de visto à delegação do Brasil durante a Assembleia Geral da ONU. É o que diz a agência.
Isso daqui também é uma bomba, gente. Vai ter reunião, né? Eu acho que é em setembro, né? A Assembleia aí da ONU. E a delegação brasileira que estará presente, eles podem tomar uma sanção ali no visto. Tá bem? Vai tirar o visto? Não. Só que é aquilo, é tipo do hotel pro local do evento. Alô, petista, que diz que é socialista, mas quando tem um dinheirinho na mão, gosta de gastar num país que é capitalista. Alô, petista, que vai passear ali nos intervalos da Assembleia da ONU. Chupa, que é de uva. Alô, os meninos do PT que iam pra lá, os esquerdalhos, a delegação de Lula completa. Manda a Janja também, Lula. É de casa. Eu tô sendo, né? De casa. Deixa eu, né? Do aeroporto pro hotel, do hotel pro evento, do evento pro hotel, do hotel pro aeroporto e tchau, obrigado. Não gostou? Vai reclamar com o Trump. Não gostei, Fábio. Ai, não gostei. Paga 10. Não gostou? Tá bem? Faz um pix aí pro Lula, pros meninos aí do PT. Tá bem? Eles estão precisando. Dá uma força lá, tá bem? Dá uma forcinha lá. Beleza? Tiro, porrada e bomba, viu? Esse Trump é encrenqueiro pra caramba, viu? Pensa num véio encrenqueiro, é esse Trump! PTzada sem rumo, hein? A PTzada sem rumo, meu amor! Pra você ligado aqui na programação do Aborda Notícias, não acredito, você não colaborou com o nosso canal. Rapaz, o que é que falta pra você dar uma moral aí? O que é que falta pra você ajudar o nosso programa? Comenta aí, Pix para o Gordinho. Eu vou saber que você chegou até esse ponto do programa. Comenta, Pix para o Gordinho. Comenta aí, meus queridos. Pix para o Gordinho. Comenta Pix para o Gordinho. E se der, gente, não deixa só no comentário, não. Manda um tutuzinho aí pro seu amigo, né, que precisa da sua ajuda, precisa do seu carinho, da sua colaboração financeira. Tá bem? Os atos aí que eles classificam como pró-Bolsonaro reuniu milhares de pessoas essa semana. Nós fizemos uma cobertura maravilhosa nesse final de semana, tá? Uma cobertura maravilhosa. E a gente só consegue fazer essas coisas porque você tem ajudado, porque você tem se manifestado a favor desse canal. Então continue ajudando, continue fortalecendo aqui o nosso programa, beleza? Pix 11 95275 3898. Agradecendo você que sempre ajuda o canal, mas se der, gente, para chegar junto aí, manda qualquer valor aí pro seu amigo, tá bem? Eu tive lá na Paulista, foi muito legal encontrar as pessoas, encontrar os amigos, as pessoas que, né, falou, Gordinho, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que você vem fazendo. Gente, eu vou falar um negócio aqui pra você, não é vaidade, tá bom? Entenda isso, não é vaidade, tá bem? Mas a gente trabalhou pra isso. A gente tá ralando aqui há 3 anos e a gente só chegou aqui porque você ajudou, tá? Então, o que acontece? Nosso trabalho, ele é feito com muito carinho. Ele é feito com muito carinho, tá? Tem vídeo 7 horas da manhã, geralmente alguma coisa aí no final da tarde e também às 23 horas. Faça sol, faça chuva. Essa semana, no final de semana eu precisei faltar o horário, entendeu? Eu tava com uma espinha, né, dentro do ouvido,
não estava conseguindo nem introduzir, né, esse fone aqui, que ele é interno. E, mesmo assim, nessa condição, ainda fiz uns 2, 3 programas aí com vocês. Tá bem? No final de semana eu fiquei 2 programas sem fazer. Porque não dava mesmo para fazer, entendeu? Mas faça sol, faça chuva, eu estou aqui com você, tá bem? E tudo isso dá trabalho, equipamento custa caro, tá? Todo tipo de movimento que a gente vai fazer custa caro. Eu moro a 150 quilômetros da Paulista. Você pode não acreditar, mas um pulinho ali em São Paulo custa uma nota que eu vou te falar. Um pulinho ali em São Paulo custa uma nota, tá bem? Custa uma nota, tá? E é por isso que eu peço para você, ajude esse nosso programa. Colabore aqui com o Abordo. Ajude o Abordo Notícias, minha gente. Dê essa moral aqui para o nosso canal. Pra você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações.